Salve, salve! Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do DocaCast, o nosso conteúdo de áudio do Champions Lair. E se você está perdido, não sabe o que é o Champions Lair, eu sugiro que você acompanhe o nosso primeiro episódio, que a gente explica o projeto e também a gente explica um pouco do DocaCast. Eu sou o Guile, estou aqui repleto e rodeado de outros coaches do cenário, então todo mundo vai se apresentando um por um, batendo na cara do outro. Vai, quem que vai falar agora? Manda! Ninguém é isso? Então só eu que vou apresentar o negócio. Eba! Aê, bodega, pô! Boa, agora fala. Fala, bodegão, coach da Tione. Fala, rapaziada, o Twister, coach da Fúria, só vamos. Fala, rapaziada. Tá aí. Mano, achou que Vocês eu ia... estão muito tímidos ainda, galera. Vocês têm que chegar e falar assim, ó, galera, opa, sou eu, beleza. É, isso aí. Não tem que ter timidez não, pô. Não tem que ter Claro, timidez. mano. Claro. JP, Eu tô tomando meu cafezinho aqui, né? Os caras... pelo amor de Deus, cara. Já entregando aqui pra galera que tá ouvindo que estamos gravando de manhã, o que é ótimo. É, mano. Difícil conciliar a agenda de todo mundo. Cedo aqui. Produtividade, rapaziada. Produtividade. Esse que Ainda é o... mais, né, que já tá pra voltar o segundo split, então nesses horários que a gente tem tempo vago, né? É. A verdade é essa. Mas, como a gente mencionou lá no primeiro episódio, e eu sugiro que você escute que tá bem legal, a gente já tinha dado spoiler do que a gente iria falar hoje, é justamente da preparação dos times, né? Como que a gente prepara o nosso time em 4 visões aqui, né? Como que é a Team One, no MIBR, a INTZ, a Fúria, como que rola essa preparação nos jogos aí do Brasileirão, para um Qualify ou o que seja. Então, vamos abrir um pouco aqui, né, dessa discussão, vamos trazer várias visões, porque isso daí não tem uma regra. Eu já começo aqui o papo falando que não existe uma regra fixa de como que você vai fazer uma preparação ali contra um jogo da Team One, contra um jogo, sei lá, da Liquid. É bem relativo. E aqui nós temos algumas linhas, né? Inclusive o JP estava falando de algo muito doido que eu achei bem interessante que... JP, deixa você falar, né? Porque, tipo, o cara já se prepara com um calendário. Eu achei isso muito mastermind. Manda. Então, quando eu vou começar a minha preparação pra temporada, tudo começa no calendário de treinos, velho. Tanto que eu só começo a marcar os treinos pro campeonato, tipo, quando eu tenho o calendário pra eu saber contra quem que eu vou jogar. Então, antes de ter o calendário oficial, eu nem marco treino. Isso não é verdade. A partir do momento que eu tenho o calendário, eu sei que eu vou jogar, por exemplo, vamos dizer que a Liquid. A Liquid é um time mais... os caras têm as coisas mais setadas, eles não são um time que sai muito do padrão tático deles. Então, normalmente, eu tento marcar treino com algum time que tem um perfil parecido de jogo com eles, para próximo do jogo, para eu conseguir me preparar de uma forma mais precisa possível para o cenário que eu vou enfrentar no jogo. Pelo menos a minha visão de preparação começa no calendário já. Acho que o Twister também comentou que ele faz algo do tipo. Sim. Começando do início, né? Acredito que é a melhor coisa que dá pra gente fazer. O primeiro passo, no meu caso, é a gente conseguir se definir melhor com relação ao time que a gente vai jogar contra, com relação ao estilo de jogo e tudo mais. E isso do primeiro passo, a primeira coisa que eu faço, na verdade, é fazer um resumão geral do time que a gente está enfrentando, para eu poder ter uma ideia do que a gente vai estar enfrentando, né? Ou seja, é um time que joga de forma mais agressiva, como o JP falou, ou é um time que é mais tático, é um time que é menos criativo, alguma coisa assim, para poder ter uma ideia do time que a gente está enfrentando. Aí, no caso, como tem uma comissão técnica, a gente tem uma discussão lá, YouTubes, e a partir disso a gente define em primeira instância já os times que a gente vai jogar contra, para poder seguir nessa tabela no mesmo exemplo que o JP deu, e também os mapas que a gente já vai pegar e focar para aquele jogo, porque dá para ter certa certeza dos mapas que vão cair em determinada partida. Isso daí que o JP mencionou de já ir marcando o treino conforme, né, o estilo do oponente, eu acho muito admirável, mas cara, vocês sabem que quando a gente já tem a data oficial da volta do torneio, é a loucura pra marcar treino, né? E se a gente não corre, a gente fica sem treino e não fica com os times tão bons, né? Pra gente render em treinos. Eu não sei qual que é o seu segredo, JP, porque, cara... Eu tenho umas artimanhas, treino,
Eu já começo a marcar treino, cara, com 3 semanas de antecedência. Tipo, pra ser mais específico, 1 mês antes eu já tô marcando treino. Eu já tô fechando a agenda todinha, porque senão, cara, a gente não consegue treino bom. É que também, ô Guilherme, a gente depende um pouco, querendo ou não, da UB e da organização deles de mandar pra gente o calendário de jogos, né? Então, por exemplo, essa season agora, esse split do BR6, eles demoraram um pouco porque eles esperaram o Major acabar para eles definir os confrontos, o que não faria a menor diferença para eles mandarem antes ou não. Mas eles decidiram assim, né? E pra gente não ficar parado, eu tive que marcar, como que eu posso dizer, alguns treinos sem muito saber sobre o calendário. Só que eu marquei, tipo assim, 2 semaninhas só até sair o calendário. Assim que saiu o calendário, eu comecei a marcar mais ordenado, tá ligado? Porque nem sempre você vai conseguir ter o tempo, que nem você falou, certo, pra conseguir fazer isso, né? Então, tem que ter um pouco de saber o time de, dá pra marcar agora, ou vou esperar o calendário, porque às vezes você vai ficar sem treino se você não marcar, simplesmente, porque, que nem você falou, tem gente que se adianta muito, tipo, que nem você falou, 1 mês até antes. Então Sim, tem que saber... 1 mês eu levo, já tô marcando tem tudo, que nem cara. falei, né, a dependência da UB passar o calendário pra gente. Desafios que eu observo desse estilo do JP, que por sinal é muito da hora, é que, tipo, os times da Pro League, a maioria tem sim o seu estilo de jogo e sua identificação, tipo, meio que já feita, já concluída. Mas a maioria dos times da Série B e da Tier 3, eles não têm uma identificação ainda, por isso que eu acho bastante difícil conseguir coincidir, tipo, tudo com o estilo de jogo que você vai enfrentar, entendeu? Tipo, eu acho bastante difícil. Aí, mas o JP que consegue fazer, tá ligado? Mas aí tem toda uma questão de... Nem sempre você consegue 100%, tá ligado? Exatamente. Eu sempre tento deixar o mais próximo possível. Até onde dá, né? Porque, por exemplo, se você vai pegar o próprio campeonato mesmo, que durante o campeonato a prioridade é você treinar com os times do campeonato, ou próximo do campeonato, tá ligado? Eu evito treinar com os times Tier 2 quando tá muito perto do campeonato, porque às vezes destoa muito, vocês sabem disso, né? O estilo de jogo que a gente tem na Série A, por da Série B ou da Liga Six, destoa bastante. Então às vezes eu evito treinar com os times Tier 2, Tier 3, pra treinar só com os times do campeonato. Se eu vou ter jogo com 3 times consecutivos que tem um estilo de jogo parecido, 2 times do campeonato, praticamente, eu já não vou conseguir treinar com eles, porque como vão ser jogos consecutivos, eu não vou ter uma margem pra treinar, vou ter que deixar um gap pra não treinar com os caras antes do jogo, né? Que não todo mundo faz. E aí, nesse tipo de caso, eu acabo cedendo ou não um pouco pro Tier 2, e tem, tipo, às vezes até, eu vou falar um bagulho que às vezes até a gente que treina com os times do Tier 2, como você falou, eles não têm um estilo definido, mas às vezes até a gente saber mais o estilo deles do que eles mesmos, tá ligado? Sim, já então, percebi isso. Aí eu acabo selecionando os times que talvez tenham o estilo de jogo mais parecido com quem eu vou enfrentar da Série A, e eu pego os caras da Série B, tá ligado? Então sempre tem que ir remanejando os horários, os treinos, assim, pra sair da melhor forma possível. Mas nem sempre é perfeito, né? Assim, eu não chego a marcar com um time específico porque ele tem um estilo muito similar ao do nosso futuro oponente. Mas às vezes a gente procura assim, times que são bons em mapas específicos. Então, sei lá, vamos supor, a Fúria aí, ela é boa no parque. Então a gente vai ver um outro time que é boa no parque pra tentar um treino ali no mesmo nível. Então assim, você já vai muito mais... naquele quesito de preparação de pegar alguém que tem o mesmo sistema ali de jogo e tal. E cara, como eu disse, é admirável, porque é bem difícil você fazer uma agenda com base nisso até o seu jogo, cara. E você sabe que não são todos os times que às vezes tem o mesmo estilo, é muito limitado, né? Sim. E aqui na Latam a gente não tem, cara, diversos times assim que tá no nível Tier 2 e Tier 1. Tem muito time ainda que tá vindo, que a gente fica com muito receio de marcar, porque às vezes não rende o treino. Então a gente perde um bloco de treino, às vezes perde um dia de treino dando essa chance, entre aspas, né? Mas claro que a galera ainda tá se consolidando, teremos muito mais times. E cara, isso até me lembra lá da Sérvia, que a gente fez um bootcamp pra ir pra Croácia lá, né? Pro Oga Pitch. Tinha time Tier 4, cara, e dava uma surra na gente. Mas, cara, uma surra bonita, porque lá eram tantos países, tantos estilos de jogo que a gente estava
encontrando, enfrentando, que era um leque europeu assim, cara, fenomenal, sério. A gente treinou com um time britânico, nórdico, espanhol, italiano, irlandês, mano, tudo que vocês pensarem da Europa tinha time. E uns times que vocês nunca viram, mano, os caras solavam. Por quê? Lá tem um leque, lá já tem muita gente jogando, então, cara, são diversos metas, digamos, que estão rolando assim ao mesmo tempo. E aqui não, aqui a gente tem essa certa limitação e é bem complicado fazer isso que você faz, JP. De novo, mano, terceira vez eu falo, você é o cara que... Eu não consigo montar um calendário assim não, cara. Não dá. Com o tempo, cara, mas tem toda aquela questão que com o tempo você já sabe os times que são bons pra treinar, pra jogar com qual time. Porque eu faço há 2 anos isso já. Então com o tempo você pega a manha, tá ligado? O JP já deu uma masterizada no estilo. Ele virou a Empire da agenda. É isso. Sim. A verdade é essa. Mas olha, eu e o Bodeguinha, a gente segue uma outra tendência, né, Bodega? Que a gente já tava aqui falando em off. Eu e o Bodega, a gente se atenta primeiro em quais mapas que a gente pode jogar. Então, se já tem um jogo específico, a gente já vai pensar nos mapas. É aquele famoso papo, né, Bodega? A gente já tenta visualizar qual que vai ser o veto, né? Os 3 possíveis mapas que vão cair. E aí eu suponho que você já fica treinando ali até esse jogo só, sei lá, 4 mapas específicos, né? Isso aí isso é uma coisa que eu faço desde os primórdios do PS4. Eu sempre gosto de entrar na mente do adversário, entender como é que eles funcionam e a partir disso fazer um veto de mapa pra a partida funcionar tipo, da maneira que eu quero, tá ligado? Isso é... Desde 2017 eu busco fazer esse tipo de coisa e eu acho que aparentemente tipo, o veto hoje em dia do BR6 nos prioriza muito a conseguir fazer isso, entendeu? Porque tem 2 vetos para nós e 2 vetos para o adversário, então você consegue ver padrões de veto do adversário com o tempo, que já tem estatística no CGG e todos os lugares. Hoje em dia tá bem mais fácil fazer esse tipo de estratégia, né, Gui? É verdade, porque, cara, o CID-GG, como ele facilita a vida, hein? Porra. E olha, e quem aqui não usa CID-GG é mentira. Não tem como não usar. Completaço não tem o site, como, né, véio? super completo. Não, assim, é super completo e, assim, a gente já fica atento com o treino, a gente já fica atento ali estudando o VOD do nosso oponente e tal, às vezes senta ali com os players pra ver o VOD, enfim. Então é tanto tempo que se toma que o CID-GG, ele já dá tudo prontinho. Então, o trabalho que a gente tem é o quê? Pegar esses dados brutos, a gente processa pra ter uma melhor visualização, né? Então, o CID-GG, cara, para qualquer coach de Brasileirão Série B, de Série A, é uma mão na roda. Na verdade, pro mundo todo, porque a Europa usa também, NA usa, a PAC usa, e o bacana do site, né, que eles, cara, englobam todo o cenário mundial, né, para ser específico. Sim. Então, isso é uma mão na roda para todo mundo aqui. E aí, seguindo na segunda etapa, já aproveitando que tu tá falando do CGG, eu acredito que as ferramentas para preparação da partida são extremamente importantes também, que todo mundo usa. Porque, por exemplo, o CGG, ele engloba, acho que o extremo de todas as informações que tu precisa de determinado time. Enquanto, combando isso junto do Liquipedia, que é um site onde tem as coisas de forma um pouco mais crua, mas também mais detalhadas, tu consegue ver chaveamento de campeonatos, você consegue ver as tabelas dos campeonatos, os calendários dos jogos que o time jogou contra qual time, no histórico geral. Então, combando essas duas coisas, são excelentes ferramentas para tu fazer a segunda etapa. Não, e também teria um fact-checking, né, o Twister, porque muitas vezes aconteceu já de eu entrar no CGG e eu ver um ban assim e achar estranho e eu checar assim na Wikipedia e o Wikipedia tava com a info Nossa, eu pensava, isso é verdade, já rolou isso cara. já comigo também. Rola bastante isso já rolou no CID-GG. Cara, eu fiquei em dúvida, inclusive o câmera viu, falou, Guile, isso não tá certo. Falei, será, cara? Aí a gente foi ver no VOD e o CID-GG tinha errado. O Spencer errou, galera. O Spencer errou. Então tem que tomar cuidado com os dados brutos aí que todo coach recolhe, porque quando você for processá-lo, cara, pega do VOD, que o VOD é a certeza. Isso quando a produção não erra, né? Aqueles veto em cima ali de operador, né?
Eu vou- Às vezes rola isso, cara. Tipo, eles invertem os bans, né? Sim. É chato. Preciso fazer um breve comentário sobre os VODs, cara, que antigamente tinha aquele canal do YouTube que era Rainbow Six Sports VODs, mas porra assim, era um cara que Voltou ordenava... esse cara. Então, eu vi, só que ele Ele não coloca sempre volta, tudo mais. Ele volta, só que falta VOD, cara. É, Que raiva, mano. E tipo assim, a UB, ela não organiza certos VODs, cara. Ela bota a porra da live inteira, elas têm que ficar picando. Que inferno, velho. Caralho, por que JP, que não fica com os mapas Tá certinhos, faltando cara? o HLTV do Rainbow Six. Tá, é isso que você mano. tá falando? Isso, tá faltando, Agora na moral, que lançou o mano. replay lá no TS, que tá em teste ainda, quem sabe teremos, né? É, mano. Na minha opinião, eu acho que o CGG conseguiria fazer isso. Também acho, também Falta acho. pra eles ter uma plataforma de VOD, assim, uma central de VOD. Eu acho que é a que única com o coisa que replay falta pra novo, eles. com o replay novo, eles vão conseguir fazer isso com a versão final do replay. O site ficar Pelo- completinho, só que falta É. VOD, velho. Mas aí eu queria saber de todos vocês, qual que é a preparação agora contra o time? Porque até agora a gente tava falando um pouco ali dos treinos, de já ter uma noção dos mapas que a gente vai treinar na semana, o JP e o Marlão aqui já falando que procuram times com aquele estilo, mas pra semana ali do jogo, vocês veem VOD, vocês tentam masterizar os táticos que vocês já têm, pensam em counterplays, porque aqui eu sei que já temos umas 3 vias, né, eu suponho. Tipo, o Bodeguinha falou, é totalmente focado em counterplay. A gente é um mix, ou é counterplay ou é masterização, né? Ah, Aham. sim, ô Guilherme, esqueci de falar, Diga. isso aí depende do time que a gente vai enfrentar também. A gente não decide na hora, assim, que tem vezes que a gente não tá inspirado no counter tático, né, aí a gente tem que dar uma masterizada, entendeu? Então depende do adversário que Acontece. a gente Depende do enfrenta. conforto, né? É, O que porque você acha que vai ser estilo de melhor? A gente jogo também. nosso estilo de jogo de counter tático e tal depende muito da nossa boa fase, da nossa criatividade, entendeu? Não, e Então- tem outro fator também, né, ô Bodega? Tem time que é um pouco mais adaptativo, imprevisível, que não tem como você fazer um tático se você não tem certeza que o cara vai executar, tá ligado? Exatamente. Normalmente, counter tático vai funcionar pra um time que é mais setado, né, velho? É, de fato, isso daí. É E- aquele time que você sabe que faz a mesma coisa desde É. 1920, a mesma coisa. E não muda, né? Eu acho que entrando nessa base de preparação, cabe falar aqui com relação até aos próprios treinos mesmo, como que funciona o estilo. Aqui eu não sei como é que funciona pra vocês especificamente, mas uma coisa que eu comecei a fazer a partir do momento que eu comecei o trabalho aqui com o pessoal da Fúria, era a separação dos blocos de treinos. Isso em específico na semana de jogo também, para ter um impacto muito maior. Que no geral aqui na Fúria a gente trabalha da seguinte forma: a gente tem separado em 3 dias de intensidade os treinos, onde o primeiro dia e primeiro nível de intensidade, não exatamente na ordem, é o dia de baixa. Nesse dia de baixa, a gente tinha a maior parte do dia para poder fazer o counter tático, para poder fazer revisão de tática, para poder fazer a leitura do estilo de jogo que a gente vai querer fazer contra os caras e tudo mais. E para não ter um dia só nisso, a gente tem um treinozinho ali de 2 mapas contra um time, tanto para a gente executar, tentar executar essa parte tática que a gente viu, tanto para também não perder ritmo de jogo, não ficar sem jogar o dia e tal. No segundo dia, e na segunda intensidade, é o dia de moderada, é um dia de mescla, onde a gente começa o dia com a parte tática mais reduzida, a gente passa na parte da revisão, a gente relembra certos pontos, a gente relembra certo tipo de coisa que a gente vai fazer, que a gente combinou, pra gente poder testar e tal no treino, só que o treino já é levado com uma intensidade maior, porque no dia de baixa a gente não leva tanto a sério, é mais pra testar, no dia de moderada já o negócio é dia de a gente pegar, jogar pra ganhar e tal, adaptando o que precisar e seguindo nova base tática, novo esquema tático. Enquanto o dia de alta, que nunca pode ser logo depois ou logo antes de um dia de jogo, é para ser o dia de jogo em treino, tá ligado? É o dia para ser o dia de estresse máximo, é o dia em que desde do primeiro treino do dia, do primeiro horário do dia até o último, a gente vai estar fazendo prático, com a intensidade máxima, simulando a situação de jogo, simulando a situação em que a gente vai viver dentro da partida, a adaptação que a gente vai ter que puxar, o cara que vai pegar e vai estar falando mais nesse dia, é o cara que se espera que esteja falando mais também no jogo, porque nos outros times a gente tinha muito problema dessa diferenciação.
Porque em treino o time funcionava de certa forma, tinha um cara que falava mais ali, tinha um cara que falava menos, e aí quando chegava no jogo, essa pessoa que falava menos começava a falar mais para querer ajudar, não deixava o cara que falava mais ter tanto espaço para falar igual ele fazia, e gerava uma confusão. Esse tipo de coisa não é interessante, eu percebi, eu e o Tubes, a gente conversou bastante e eu percebi que esse sistema era mais válido até para poder não desgastar muitos jogadores, né, de todo dia treinar 100%, 100%, 100%, e é o que a gente vem fazendo desde que teve minha entrada aqui na FURIA. Esse sistema de preparação, não sei, acho que é um sistema vindo de outros esportes também, mas é uma coisa que funciona muito para a gente conseguir separar nossas prioridades agora, com o que a gente vai fazer no dia, qual que vai ser a intensidade, o quanto que você tem que colocar de ti naquele dia ali, quanto que você tem que focar em tal coisa. Então deu uma melhorada muito boa no nosso rendimento a partir do momento que a gente começou a fazer isso. Acho que cabe falar assim até para os times que querem ser mais organizados da Série B, os times que querem jogar de forma mais... quer falar, mas no treino a gente joga de uma forma e o campeonato é outra. Eu acho que é bom ter essa diferenciação até para conseguir ter uma base melhor de como o time vai funcionar. Mas aí, Marlon, tem um outro porém, cara. Vocês são os caras que já fica muito claro que estão treinando pra valer. Porque vocês três aqui sabem, tem muitos times que trollam em treinos e quando vai ter jogo oficial, não é nada daquilo. Então, é mais ou menos você tá treinando com um time novo no cenário, lá de Tier 5, de Tier 4, só que os times de Tier 1 simulam isso, né? Tipo, eles trollam mesmo, eles ficam batendo em porta e entrando, não rende treino. Então, assim, às vezes seria até melhor não treinar. Mas como você já tem uma filosofia que você já tem essa coisa de intensidades, de levar o treino a sério em certos pontos e tal, isso que é muito bom. Exemplo, né? Eu creio, mano, que acho que um dos melhores times pra se treinar de longe é a NiP. Porque, cara, a NiP, o que ela faz no treino, ela faz no jogo. Isso daqui eu não sei vocês, mas tipo, os caras não ficam lá trolando. O que eles fazem lá, eles vão fazer no jogo sim, né? E, cara, se todos os times tivessem essa mentalidade que, tipo, o treino é assim, sei lá, de 5 dias, 3 dias ali ou 4 dias que você estará treinando com 100%, mano, todos os treinos da Latam eu tenho certeza que iriam render muito pra todos os times, sério. Tipo, ter essa mentalidade de treinar como se fosse um jogo, treinar usando ali as suas coisas pra ver o que tá dando certo, o que não tá dando. Porque, galera, tem time sim que trola e vai lá no dia oficial, não faz aquilo. É como se eles estivessem te estudando, saca? Pra lá no dia que começar os jogos, saber te counterar. Guilherme. É sério isso, um fato de que esse tipo de planejamento de alguns times que treinam assim não funciona, que a maioria desses times que fazem esse tipo de coisa hoje em dia estão numa certa baixa. A gente sabe disso. Porque, cara, não faz sentido você, pelo menos na minha visão, tá? Não faz sentido você não treinar o que você vai jogar simplesmente porque você não pratica aquilo e muitas vezes você vai precisar de um certo nível de excelência para executar e você não vai ter. Você vai ficar só trolando, chegou na hora do jogo, você não vai conseguir executar o que você supostamente planejou fazer. Então é uma coisa que antigamente até podia funcionar, mas hoje em dia eu vejo que acaba que não funciona, cara. E os times que fazem isso, a tendência é cair um pouco de rendimento, porque na minha visão, hoje os times do campeonato do BR6, principalmente que eu venho notado do último ano pra cá, o nível de preparação para jogo aumentou muito. Eu acho que o nível da nossa região subiu assim, porque os times começaram a saber como se preparar para um jogo a partir de algum momento do ano passado, tá ligado? Principalmente os times que não eram os top 4 contenders que sempre teve, esses times estão aprendendo agora como realmente se preparar para um jogo, tá ligado? Tá se espalhando mais o conhecimento, Sim. até a forma do esforço também, porque no geral os times que estavam fora desse top 4 não conseguiam nem desempenhar, até porque eles se espelhavam muito nesse estilo meio louco dos times que estavam lá. Um problema muito recorrente que tem aqui na Latam, mas que vem diminuindo um pouco nos últimos meses, é a agressividade exagerada de algumas equipes. Sim. No treino. Porque existem algumas trocações que você entra no treino que, tudo bem, você matou o cara, tranquilo, mas essa agressividade, isso aí você não consegue treinar isso.
Porque em campeonato pode ser que o cara esteja num pixel diferente, pode ser que o cara esteja entenda o seu estilo de jogo que está sendo mais agressivo e tome uma posição diferente, entendeu? Quando você está treinando contra uma equipe profissional que está treinando com você, ele não está jogando do mesmo jeito que um campeonato, dependendo da situação, assim, por exemplo, no off-season. No off-season a pessoa não está jogando como se fosse um campeonato. Ela tá jogando pra, tipo, testar coisas novas, pode estar testando pra... Pegando ritmo de jogo ainda. Pegando ritmo de jogo. Tem equipes que gostam de treinar pra treinar só a execução, por exemplo, entendeu? E jogam mais recuado de propósito. Então, tipo, existem agressividades que você pode fazer que pode ser planejado, entendeu? Tipo, você pode... Não quer dizer que você não pode rushar, mas desde que ela seja coordenada e planejada, isso aí, tranquilo. Mas se ela for algo totalmente, tipo, aleatório e baseado na sua trocação num x1, assim, tipo, no geral, sempre trocas um x1 que você abre, assim, no cara e, tipo, são agressividades desnecessárias, assim. Que, tipo, Sim, não agrega em nada. Não agrega em nada. Não, porque o fato aí, Bodega, É o grande que problema assim, de um jogador da Latam, entendeu, hoje em dia. o fato dessa questão é assim, você, como um time, você entra pra treinar pensando numa execução que você quer fazer. Se o time adversário entra pra treinar pensando em ficar derrubando e matando boneco, cara, você nem consegue treinar a tua execução, cara. Não é uma coisa prática, tá ligado? E na hora do campeonato, o cara que fica forçando a trocação igual um maluco, tenta fazer uma execução, o outro time que treinou a execução vai estar muito mais preparado que ele, cara. No final das contas, tipo, só tentar ser agressivo não vai funcionar. Exatamente. Mas isso que é um ponto curioso, porque existem times que rusham e vocês sabem que é puberagem total, né? Mas isso daí que o Bodega me comentou agora, cara, eu me lembrei lá do bootcamp da Sérvia. Quando a gente estava treinando com a Force, acho que era a Force ou Empire, foi no mapa Café. Galera, sem exagero, 2 minutos e 20, já tava todo mundo no charuto. Os caras entravam muito rápido, mas aí você para e pensa, calma, eles estão rushando ou eles estão executando rápido, já estão com drones posicionados já para fazer uma entrada rápida, entendem? Então assim, essa que é a grande diferença de um time que quer treinar uma execução, uma entrada rápida, pro time que só pula a janela, entra e vai tentar dar bala. Exato. Então assim, infelizmente ainda tem muitos times na Latam que fazem isso. E lá no dia oficial, mano, tá longe de jogar desse jeitinho, tá longe. Não, e se jogar dessa maneira, tipo, eu não tô julgando o estilo de jogo. Tô falando que se joga dessa maneira é muito fácil de punir. Entendeu? Sim, é muito fácil. É um estilo de jogo é o time mais fácil. O estilo mais fácil de punir é esse. Esse cara. é um estilo de jogo que foi um dos primeiros estilos de jogo que rolou no Rainbow Six. É algo normal, até das equipes latando ser agressiva e jogar pra trocação, mas que ficou muito manjado hoje em dia. É muito fácil você punir o jogo. O Rainbow Six aí tem várias posições que você pode tomar, que se o cara for agressivo em você tem uma vantagem, tipo, enorme, entendeu? Então, tipo, não vai adiantar muito você ficar jogando desse jeito. Mas galera, pra gente nem se alongar, porque a gente só tá falando muito de treino, como que é, os estilos de treino que a gente isso dá um podcast inteiro, velho, só falar disso daí, tranquilamente. Não, eu suponho que a gente tá aqui, sei lá, 20, 30 minutos, já falamos aí da questão de agendamento dos treinos, de mapa e veto, os estilos de treino que a gente procura, se quer, sei lá, focar mais em execução, enfim... Mas agora vamos falar, eu acho que de um toque final para os jogos, que é o estudo do oponente. Eu acho que todo mundo aqui tem como fiel amigo o YouTube e a Twitch, né? Pra ver os VODs. Tá sempre, né? É sempre, né? Não tem, acho que plataforma melhor, eu acho. Né? Pro acho que não tem outra, né? Não tem. Eu sei que no CS tem uma que é o Shadow.gg, eu acho. Acho que é Shadow.cc, alguma coisa do gênero que, cara... Eles reproduzem toda a partida em gráfico. É insano. Mas pro Rainbow chegar ainda nisso, saca? Tem um tempinho ainda. A gente recém vai ter o replay de VOD, cara. Relaxa que vai ter um tempinho ainda. Depois de o quê? De 4 anos vem o replay. Relaxa que teremos plataformas aí terceirizadas pra fazer uma análise muito mais apurada. Vai chegar esse dia. Mas por hora a gente se contenta com o YouTube e Twitch, né? Bom, o sistema de replay só vai favorecer mais ainda o Projeto Iana, né? É verdade, velho, na moral. Mas olha,
como que eu faço? Quando eu vou ver um VOD, eu procuro os vícios do time. Porque todo time tem um vício. Todo time tem um vício e por mais que tenha lá o coach, o analista, tenha quem quer que seja na comissão técnica, não tira o vício do jogador. Então, o vício quando é você encontra do player esse vício, específico, né? exato. Eu tento encontrar esse vício, eu passo para os meninos e aí eles entendem e eles já pensam em counter assim muito rápido. Isso que é bacana, até porque, sim, na minha situação eu vim depois deles, né? Tipo o Câmara, o Bullet, eles são, cara, da velha guarda, eles têm muita experiência, né? Antes tinha o Noves, né? Também lá da velha guarda, o Cyber lá da Nox, o King também. Então eles têm muita mais experiência que eu. Então, tipo, eu já mostro pra eles algum ponto, eles já pensam, cara, em 3 coisas à frente já. Isso que é muito legal. Então, a gente meio que vai trocando essas figurinhas, saca? E vai rolando bem o trampo. Porque tem muita gente que me pergunta, ou, sei lá, no Insta, no Twitter, ou até aquele pensamento público, que acha que é a gente que manda nos caras, que é a gente que ensina, que dá os táticos, mas não. Até pra você que tá ouvindo aqui, não é assim que funciona, galera. É uma troca de experiências, é uma troca de figurinha, é um trabalho em equipe, literalmente. Não tem essa que é igual do futebol, né? Ô, professor, o que vai fazer agora, professor? As coisas não funcionam assim. Até porque é ruim se você tem um time que pensa só assim. A gente sofreu muito na última season também, muito por causa disso. Eu tive um método de trabalho bem mais incisivo em cima dos jogadores, até para poder suprir um pouco da falta de experiência. E isso gerou um resultado muito ruim no time de dependência. Então, muitas vezes durante a partida contra a Liquid foi o melhor exemplo disso, onde a gente tinha pegado e tinha trabalhado 2 ou 3 táticas novas para poder fazer contra eles, e essas 2 ou 3 táticas novas funcionaram. Só que a partir do momento que a gente teve que readaptar em cima disso para poder, né, fazer novas táticas e se adaptando à partida, o jogo já começou a não fluir. Então, a partir do momento que o time tem essa dependência da parte da comissão técnica, é uma coisa que não funciona. Eu acredito que tem que ser uma coisa bem casada. A experiência do... Lembra? Lembra do consolado, né? Não, era o Parque. A gente começou com 2 ou 3 vitórias seguidas do mapa, que eram as táticas novas. E aí depois, quando a gente começou a repetir de novo, ir pra adaptação, a gente não conseguiu ganhar mais round nenhum, tá ligado? Uhum. Então foi basicamente assim, não tem como você pegar e fazer 24/7 tática exatamente nova. A gente precisa também de adaptação dos jogadores. E é aí que a experiência canta muito mais alto. Tenho certeza que dentro do time da T1 tem um jogador que puxa mais essas callouts, essas adaptações. Se não for vários, né? Não tem essa regra de ser apenas um. Na INTZ também, na MIBR também, eu conheço o Câmara, já trabalhei com ele, então eu sei que ele tem esse perfil. E agora, né, agora com as mudanças da Fúria, é o que a gente espera ter aqui também. Trazendo esses jogadores mais experientes, o Noves e o Lenda, que é um moleque mais novo também, mas a ideia é ter essa capacidade maior em game. Porque a partir do momento que você tem um time que é extremamente dependente do professor, da parte de fora, o professor muitas vezes não consegue ajudar tanto dentro do jogo específico, dentro da partida ali, quanto deveria, quanto um IGL, um cara que está vivendo a situação da partida, consegue. Inclusive, essa parte de dependência do time foi uma coisa que eu sempre martelei quando eu assumi essa questão de preparação do time. Porque eu nunca gostei nem um pouco do time ter alguma dependência minha, tá ligado? Em relação a parte dentro do jogo, na hora do jogo principalmente, né? Em treino é diferente, mas em game, normalmente, até um pouco no treino, assim, eu costumo, quando tipo, o time enfrenta um problema, eu gosto de deixar eles baterem cabeça um pouco antes de eu dar uma ideia minha ou dar a solução. Né? Sim. Eu falo muito pouco. Tipo, eu tenho a característica de... Os moleques no começo até reclamavam que eu... fala mais. Fala, cara, vocês têm que saber encontrar soluções pros problemas vocês mesmos. Porque no campeonato vão ser poucos segundos que eu vou poder falar. Então a maioria dos problemas, né, vocês vão ter que resolver sozinhos. Então eu sou um cara que eu tenho esse perfil de... Dá pra eles a responsabilidade de lidar com a maioria dos problemas, eu só, tipo, realmente sou incisivo quando eu acho que precisa, tá ligado? Porque eles têm que ter independência deles. E, tipo, nesse quesito mesmo da hora da preparação pro jogo, quem faz o estudo 100% do estudo dos times é o Igor, tá ligado? Então, assim, eu converso com ele e falo, ó, Igão,
Pelo que eu tô vendo nos treinos, acho que é melhor a gente jogar esses mapas aqui com esses times aqui. Aí, baseado nisso, ele coleta as informações das fontes de informação que dá, que é tipo YouTube, Twitch, às vezes alguma coisa que a gente anota de treino também. E aí a gente cria alguma coisa, ele passa pros moleques. Às vezes ele passa alguns counters, que o Igor é bom nisso, em encontrar, fazer counter. Mas muitas vezes, que nem você mesmo, o Guilherme falou, ele passa informação pros moleques, o Drunks. Os caras já sabem, Isso, né? o Drunks que fazer na hora. o Drunks e o Alemão são os dois caras do nosso time que tem esse clique que, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. E em cima do que o Igão passa, às vezes um counter que ele passa também, e da informação que ele passa, às vezes eu também falo alguma coisa, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, porque o Igor vê isso tudo do time, mas em paralelo eu também tenho que ver alguma coisa que eu não posso chegar seco, cru, sem saber nada dos caras pro jogo, óbvio, né? Então eu também assisto um VOD de alguma coisa, ou normalmente quando eu fico curioso, será que esses caras fazem isso? Eu vou lá no VOD dos caras e dou uma olhada, e como eu que sou eu o cara que normalmente acompanho durante o campeonato, só eu que acompanho os treinos, o Igor fica em função das análises, então eu que tenho que ser a mão que toma cuidado em implementar algumas coisas que a gente precisa pro jogo. Então tem que saber alguma coisa do adversário para durante o treino eu poder falar pros caras, não usa esse operador que talvez no jogo esteja banido, tá ligado? Ou, guys, não faz dessa forma porque provavelmente no jogo vai ser diferente. Então sempre tem que ter essa mão durante o treino e sempre, antes do campeonato o Igor faz todo o estudo e passa tudo que a gente precisa. Uma coisa que o Twister mencionou e que eu achei interessante, que meu time passou por uma coisa parecida ano passado e nesse início de ano, que é a dependência. Realmente, todos os jogadores eles têm que estar em sinergia entre si, em todo mundo entender o que a gente vai se preparar para a partida. O counter que a gente vai fazer, assistir os VODs juntos para entender como que o adversário joga. Todo mundo tem que estar em check com o que está rolando na partida, entendeu? Uma coisa que a gente tinha muito aqui na Tiona antigamente era a dependência do Redux. Por a gente ser um time muito antigo, alguns jogadores ficaram muito na zona de conforto e nem se preparavam para a partida. Eles meio que ficavam esperando o Redux passar a cal para eles, entendeu? E aqui, depois que a gente fez algumas mudanças, colocou o Pox é um jogador que entende bastante do jogo e muitas vezes ele fica batendo com o Redux na preparação. Então, a gente começou a ter discussões que antes era como se fosse uma ditadura, entendeu? Então, é algo que é importantíssimo para todas as equipes. Todas as equipes, tem que discutir entre si o que vão fazer. Porque muitas vezes tal pessoa fala, isso aqui é ruim porque acontece isso aqui. E aí você vai aprimorando a tática e vai ficando bem mais completa do que saindo só de uma cabeça, entendeu? Até porque o time é composto por 5 ali na hora do jogo, no lobby, porque a gente tem ali as pausas, mas não fazemos os milagres. É o que o JP falou. Às vezes é só pra dar um toque ali, pra ver se os caras acordam, às vezes pra esfriar o oponente que seja, mas se os 5 não estão na mesma página, não vai rolar. Cara, não tem como dois players carregarem, não tem como, todo mundo tem que fazer ali a sua função, estar ciente do que o outro faz, pensar ali, né, contra o oponente. Opa, lembra daquilo lá que a gente viu no VOD? Vocês lembram daquilo que o Guile disse lá, que o Twister disse lá no ponto pra gente? Galera, eles estão fazendo igual, então todo mundo precisa estar alinhado. E aí que vem a parte do coach, do coach e analista, que é a preparação pro jogo, né? Porque durante o jogo é com eles. Até porque esse ponto que tu disse aí de ninguém pode pegar e só fazer a sua função é um ponto que eu sempre bato com os meus jogadores aqui, porque pra mim é a maior verdade dentro desse jogo. Se você é um jogador profissional, você não é suposto a fazer apenas o que você é suposto a fazer. Você tem que fazer sempre a mais, porque senão sempre vai ter alguém que vai estar se esforçando mais, que vai estar buscando fazer mais e que vai ser recompensado por justamente fazer a mais. Então se você não for realmente diferenciado, se você não fizer a mais do que é suposto, é muito difícil você ter destaque, é muito difícil você conseguir ajudar o seu time a ganhar, é muito difícil você conseguir puxar até o teu time pra frente na maioria das vezes, porque se todo mundo fizer o básico e apenas o básico, o outro time que se tiver uma pessoa só que já tá fazendo a mais, já vai ser o diferencial, entendeu?
Então, eu acredito que, assim, na questão da preparação, a coisa mais importante que eu sempre tento deixar claro para os meus jogadores é a questão do fazer a mais, da questão de você sempre tentar passar uma leitura de brecha, sempre tentar trabalhar numa leitura com base nos operadores da base inimiga, sempre você tá dentro da partida ali tentando fazer a mais, porque tu tá agregando ao time de uma forma ou de outra. Então, galera, vamos finalizar aqui esse bate-papo sobre a preparação dos times, onde a gente abordou desde o calendário, desde times que são bons em tais mapas pra gente marcar treinos, um pouco aqui do cenário da Latam, assistir os VODs e tal, pra você entender, você que acompanhou esse segundo episódio do DocaCast, como é complexo e que não depende só da gente. Tem muito trabalho também dos jogadores em conjunto com o seu coach, com o seu analista, enfim, com a sua comissão técnica. E já para deixar aquele spoiler maravilhoso que todo mundo adora, né? A gente fez isso lá no primeiro episódio, vamos fazer de novo aqui, porque no nosso próximo DocaCast nós vamos falar sobre leque tático das equipes. Ou seja, compensa masterizar o que você tem ou criar novas táticas, adaptar-se contra o oponente. Com certeza vamos citar a Empire, né, que construiu seu império, mas o império já está indo água abaixo. O quanto que isso impacta ali no jogo, ou times que estão sempre se adaptando, que seria uma G2 da vida. Então vamos falar dessas tendências, o que é o certo, o que não é, o que dá certo, enfim. Então, eu já vou deixando o meu abraço, meu beijo pra todo mundo aqui que participou do programa. Bubu, JP, Twister, é nóis! A gente se vê aí, se Deus quiser, na próxima gravação. E pra você que nos acompanhou, muito obrigado. Siga a gente nas redes, @ChampionsLair. Marlão, dá tchau e já fala as mídias, porque você é o cara das mídias aqui, cara. Manda Então, aí. rapaziada, quem puder seguir aí no Twitter @ChampionsLair, no Instagram champions.lair, também @champions.lair. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando o programa, que está acompanhando a Champions Lair aí, é um projeto ainda no começo, então tem um pouco de paciência com a gente ainda está aprendendo como que funciona, como que tem que ser feito. A gente vai estar ouvindo os feedbacks aí, a gente tem um e-mail também que está no nosso Twitter, se vocês quiserem mandar sugestões, mandar feedback, mandar até na DM do Twitter ou do Instagram mesmo pra gente poder acompanhar. A gente tá fazendo esse programa aqui por vocês, a gente no começo agora tá sendo mais nesse teor de bate-papo e tudo mais, mas principalmente quando começar com o Projeto Iana e o Projeto Ace, a gente já vai ter um conteúdo já separado por rankings também, para poder divisionar melhor para vocês. Então a gente tá com um planejamento bem bacana, agradeço a quem tá acompanhando agora, se puder divulgar pros amigos aí para também conhecerem o programa, para conhecerem a gente, conhecerem o nosso conteúdo, eu agradeço demais e fica ligado aí que daqui 15 dias tem mais. Valeu quem tá acompanhando aí, espero que com o passar do tempo a gente tenha essa evolução, eu tenho certeza que vai, mas o começo é até um pouco difícil até a gente pegar a manha de como a dinâmica do podcast funciona, mas como também o Marlon falou, logo sai mais conteúdo nas outras plataformas e os outros projetos também. Valeu, guys. Tchau. Beijo do gordo. Beijo do gordo é boa. Gente, então a gente se vê no terceiro episódio sobre leque tático das equipes. Muito obrigado, valeu e tchau.